No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, bem-vindos a mais um programa Oba Obra. E hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram para o meu Instagram, conversar aí sobre vários assuntos bem interessantes. Você precisa assistir até o final. A gente vai acompanhar a obra do apartamento do Meireles. Nós já estamos perto da finalização. Vocês precisam ver como está ficando lindo. E a gente vai ver dicas e muitas novidades nesse mundo da arquitetura e da ambientação. E no Papo de Arquiteto de hoje eu vou conversar com a artista Olga Leite Barbosa, uma grande profissional que eu adoro os trabalhos dela e a pintura que ela faz em vasos, em pratos, você não pode perder. Vamos lá? Olá, quero trazer para você hoje a dica de madeira, revestimento amadeirado, madeira de verdade. E a empresa é a Indus Parquet, uma empresa antiga nesse mercado que a gente ama. E ninguém mais para falar sobre essa empresa do que Carol Diniz, que está à frente da Casa 7 Revestimento. Vamos conferir? Estou aqui com a Carol Diniz, que ela está agora à frente da Casa 7 Revestimentos, né? Que é uma empresa que eu gosto muito e tem muito material bom, né? Carol, me conta aí um pouquinho dessa novidade. Não fez nenhum ano ainda, não é que você está aqui? Isso, Suzana. Na verdade, a Casa 7 é uma empresa que já está há quase 11 anos no mercado, trabalhando com mais de 25 fábricas que a gente representa e comercializa, tendo a preocupação de procurar fábricas com revestimentos especiais que possam trazer inovação e inspiração para os arquitetos. E estamos nessa nova batalha aqui para poder trazer para vocês sempre novidades. É bom demais, eu amo. Assim, é uma loja que eu me identifico muito e essa natureza que vocês trazem, né? Pedras naturais, tijolinhos, revestimentos aí para piso, revestimentos para piscina. Então, vocês sempre estão à frente do mercado e eu passei a conhecer vários produtos por conta da Casa 7 mesmo. E eu queria falar hoje da Indus Parquet, porque é uma empresa que eu tenho, assim, uma admiração muito grande, que eu gosto demais de indicar e, mais do que nunca, é uma madeira natural. Então, a gente tem usado muito piso vinílico, mas eu tenho cuidado. Eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de explicar o que é um piso vinílico, dependendo do tipo do projeto, dependendo do nível daquele empreendimento ou do apartamento, porque eu sei que um piso Indus Parquet é diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa empresa tão conceituada aqui no Brasil, e eu sei que ela exporta, né, para fora do país também. Então, me fala um pouquinho disso, da empresa e da diferença que é um material natural no piso e um vinílico, por exemplo. Isso, a gente tem super orgulho de estar trabalhando com a Indus Parquet, que é uma empresa conhecida mundialmente, que já está há 50 anos, mais de 50 anos no mercado, com uma consciência ambiental e sustentável. Para você ter ideia, toda a madeira é utilizada. De reflorestamento, né? Isso. Então, eles trabalham com floresta de manejo, todas as certificações mundiais. Isso dá para a gente, né, uma confiança. Confiança muito grande. Na empresa. Que são todos o ciclo fecha. Exatamente. Né? Quando está tudo direitinho, a gente sabe que sustenta mais. Exatamente. E aí, com esse conceito da arquitetura biofílica, de trazer cada vez mais o natural para casa, e a gente tem o aconchego da madeira, o tom da madeira,
que está super em alta. O quente da madeira. O quente da madeira. Quente mesmo, porque isso o piso vinílico não consegue levar. E a né? sensação mesmo, tem uma campanha da Indusparquet que é sentir para especificar, que sentir, você pisar na madeira, o conforto térmico, o acústico que ela traz, é muito rico, é muito nobre. Demais. Então, é uma empresa que vem cada vez mais inovando, que durante algum tempo trabalhou somente com a madeira maciça e recentemente ela abriu para a madeira engenheirada, onde a base é estruturada com pinos e eucalipto, e aí tornou ela mais comercial, e ela exporta para todo o mundo, né? O piso da Louis Vuitton na França é Indusparquet. Que legal. Então, tem todo um significado. Isso, né? Com certeza. E me fala um pouquinho mais dessa madeira engenheirada, porque para mim foi uma palavra nova, imagina para quem está assistindo aí, quem não é formado, né? Mas a ideia, assim, eles trabalhavam com madeira maciça, que por muitos anos, então a gente sabe que o custo é elevado, Sim. né? Que é um custo produto de valor agregado. Valor agregado muito grande, mas que eu sempre gosto de mostrar para o cliente do diferencial que isso faz. Mas como a gente vê que é importante as empresas se reinventarem, porque eu acho que o que a gente quer é indicar e colocar, Com né? certeza. Então, fiquei muito feliz quando eles fizeram essa mudança, porque aí a gente consegue atingir um nicho de mercado maior. Então, fala um pouquinho mais dessa técnica aí que eles usam. Na verdade, é uma técnica que é a base do piso. Ele é feito de madeira triturada, o pinus e o eucalipto, uma madeira de reflorestamento. E ele vem com uma lamela de madeira mais fina. Então, eu tenho uma sofisticação da madeira, visualmente mas com a estrutura mais leve e com um custo-benefício melhor. Então, eu viabilizei melhor a madeira para estar nos projetos. Coisa boa. Eu quero mostrar aí para vocês verem o próprio Indusparquet assim num piso, porque realmente é muito lindo. Eu sou assim apaixonada pelo espinho de peixe. Eu acho que é realmente o que dá uma sofisticação, mas assim com movimento, né? Eu acho fantástico. Eu gosto demais. E outra coisa, o cheiro da madeira não é diferente. Que é o que a gente, quando fala do vinílico, né, é o sentir para especificar o cheiro, o toque, o conforto térmico. Sim, é diferente. É diferente. E a gente vê que ainda é bem mais usado no sul, né, sudeste. Com certeza. Mas é uma coisa que eu tenho falado tanto para os meus clientes que realmente a madeira é diferente e eu tenho tentado usar cada vez mais. E aqui ainda tem muito isso de, não, na sala a gente vai usar uma pedra porque a madeira é da circulação para dentro. Por quê? Verdade. Um piso isso. Maravilhoso desse, né? Tão especial e tudo, por que não usar no apartamento todo? Eu gosto demais, ou em casas e tudo. E me fala um pouquinho mais da Indusparquet, assim, das novidades. O que é que tem de novo, de cores ou de acabamentos? Isso, ela tem inovado nas cores e também, Suzana, nos ripados, que são revestimentos que ele trouxe, tanto em madeira quanto em MDF laminado. Como o ripadinho começou a ser muito utilizado, ele colocou em linha de produção e tem feito um super sucesso. Então, eles conseguem apresentar a linha natural e também uma linha mais homogênea utilizando o MDF laminado. Eu acho que o vinílico, ele veio muito forte, mas ele tem o lugar dele, né? Eu acho que depende do local, eu acho que depende do uso, depende do investimento que o cliente quer dar, mas a gente sabe que o nível de sofisticação e durabilidade é muito maior. Isso, a diferença tem isso, né? Um projeto comercial, mas a gente consegue, dentro da Indusparquet, direcionar para uma madeira mais dura, mais densa, que vai aguentar aquele tráfego. Então, a gente consegue, se a proposta do cliente é realmente utilizar a madeira, porque tem cliente que a gente sabe, né? Eu quero madeira. Isso. A gente consegue direcionar dentro da Indusparquet. E com relação ao dia a dia, como é que é o piso da Indusparquet? É com água, de repente a pessoa deixa uma janela aberta e tudo, como é que eles indicam? Essa manutenção com o piso tem que ser realmente cuidadosa. Né, um piso que ele tem uma resistência à água, mas ele não pode ficar lá imerso por horas na água, que você vai né, ter problemas com isso.
Então, realmente, a água é um fator que você É um deve fator que você observar. deve ter cuidado, né? Mas por ele ser madeira mesmo, né, a gente sabe que resiste melhor do que um MDF. Com certeza, bem melhor. Bem melhor. Porque existem os pisos também que utilizavam muito antes até, que eram em MDF, né? Sim. E esse aí realmente era muito delicado. Sim, que são os laminados, Os né? laminados. E o laminado, me fala um pouquinho do laminado, para eles entenderem a diferença. O que é a diferença de um laminado para um Indus Parquet, que no caso laminado, ele é uma madeira que é triturada e em cima dele eu venho com uma impressão digital. Uhum. Então ele tem a madeira na composição, mas é somente uma impressão, né? Já o Indus Parquet não, eu tenho realmente uma lamela de madeira natural no piso. Uhum. Então acaba sendo bem melhor, mais resistente por ser a própria madeira, não é diferente do que só a impressão para riscar. Sim. E a gente via que esse MDF também era bem mais delicado, né? E às vezes até com pouco tempo de água ele já inchava todo. O Indus Parquet é bem mais resistente. Existem pisos laminados que, assim, também com uma tecnologia diferenciada, né? A prova de riscos e com uma certa resistência à água por ter madeira na composição. Certo. Né? E agora outros laminados que já utilizam o MDF já são mais simples, inferiores, né? Isso. Mas eu sou apaixonada por Indus Parquet. Nós somos. Nós somos. E você é arquiteta também, né? Eu nem tinha comentado que, além de estar à frente aí, agora empresária, né? Mas é muito bom ter um arquiteta à frente da loja, dessa multimarcas aí, que é a Casa 7. E eu fico muito feliz de ver isso e eu quero falar aí vários assuntos. Hoje foi Indus Parquet, mas a gente ainda vai falar sobre um monte, aqui sempre. Coisa boa, vários materiais que vocês têm que eu gosto demais, que eu uso demais nos meus projetos e eu acho que eles sempre enriquecem. Então é muito bom a gente poder estar mostrando aí para os nossos otimistas um pouco mais desse mundo da arquitetura, da ambientação, do design, que é maravilhoso. É um universo. É um universo. E cada vez mais a gente está vivendo nas nossas casas, então a gente vai trazer essa natureza para dentro para viver melhor, viver mais feliz. O olhar se voltou para o lar, né? Isso. Muito bom. Para a gente está sendo maravilhoso. Bom demais. Carol, obrigada pela tua participação. Encantada cada vez mais com essa loja. E obrigada também por você que está assistindo. Espero que você tenha gostado e eu te aguardo no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais um Pergunte a Suzana. E hoje a gente vai responder aí várias perguntas que vocês mandaram aí para o meu Instagram. E lembrando que você pode mandar a qualquer momento, manda para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza, que eu vou ter o prazer de responder aqui para você, para os otimistas que estão aqui vendo a gente nesse canal, tá certo? Vamos lá. Posso usar cores escuras em quartos de bebê? Boa pergunta. Gente, o quarto de bebê, ele deve ser um quarto, na minha opinião, mais suave. Não necessariamente ter só cores claras, mas é um momento muito único, né, da vida daquele bebê que acabou de nascer, que ele vai passar por várias fases, né? De um mês para o outro, muda demais. Falo com propriedade que eu tenho 3 e já quase todos 3 grandes, a mais novinha tem 9 anos. E assim, eu sempre prefiro optar por cores mais claras. Não necessariamente aquele projeto de menina tem que ser de princesinha, de menino é azul, com bolinha. Não tem essa obrigatoriedade de ser assim, mas eu acho que em qualquer dos casos, seja para menino, para menina, seja um quarto de bebê super moderno, seja um mais rústico, com muita madeira, seja provençal, o quarto de bebê ele é muito assim do que a mãe sempre sonhou, para aquele momento, muitas vezes super esperado. Mas eu acho que ele deva ter
algumas cores, se forem mais fortes ou mais pontuais ou mais coisas realmente assim mais discretas, porque o bebê passa muitas horas, né, dentro do quarto e eu acho que assim a cor ela interfere na sensação, no sentimento. Então eu acho que uma cor muito forte, uma cor mais fluorescente, ela vai ativar mais e vai muitas vezes prejudicar um sono, né? Você quer acalmar uma criança, então eu acho que não é o caso. Eu gosto realmente de cores mais claras, cores pastéis, eu adoro. Se quer colocar, às vezes, um vermelho mais escuro e tudo, mas bem pontual. E o que eu acho é que é muito importante também no quarto de bebê terem, de acordo com o crescimento dele, a gente introduzindo as mais cores, a gente introduzindo brinquedos. Então, muitas vezes, uns detalhes que a gente vai colocando com o crescimento, ele já vai começando a olhar mais para aquilo, a brincar, e a gente vai acrescentando essas cores com brinquedos, com almofadas e tudo, mas nada que interfira tanto dentro do ambiente que a gente não precise ficar, que não possa, né? Se eu pinto uma parede de uma cor muito forte, a gente não vai ficar pintando a parede o tempo todo, né? Então eu prefiro realmente uma base mais neutra ou mais clara e os pontos diferentes que a gente pode ir ou mudando ou de acordo com o crescimento que a gente pode ir fazendo isso. Eu amo projetar quarto de bebê, inclusive a minha primeira participação na Casa Cor, com 1 ano de formada só, eu tinha sonho de participar da Casa Cor e foi um quarto de bebê. E engraçado que foi um marco muito grande na minha carreira, foi o 2º lugar de mais assim, votado pelo público de melhor espaço, então assim, me deu uma alegria tão grande que eu passei muito tempo fazendo quarto de bebê. E engraçado que às vezes as pessoas faziam o apartamento inteiro, às vezes com um arquiteto que já tinha, com alguém que já fazia os projetos anteriores, mas deixava o quarto de bebê para eu fazer. E aí depois de uns 2, 3 anos aí desse ambiente, eu resolvi ter a minha bebê. Então foi especial demais, eu adoro fazer esse espaço aí tão cheio de sonhos, né? Vamos lá, próxima pergunta. Devo montar meu apartamento com móveis soltos ou planejados? É uma pergunta muito boa também, né? Hoje as perguntas estão no capricho. Móveis modulados e móveis soltos, cada um tem uma vantagem, né? Mas quanto mais a gente coloca móveis fixos, projetados, muitas vezes por marceneiros, que a gente muitos painéis, a gente tem naquele lugar aquele móvel, mas ele não serve mais para outro local. Então, o que a gente deve ter cuidado é isso. Hoje em dia, a gente procura muitas experiências, a gente mora em apartamento, depois quer morar em casa, muitas vezes a gente vai fazer uma pós-graduação fora ou algum estudo. Então, assim, cada vez mais eu tenho passado para os meus clientes que a gente deva usar móveis soltos. Por conta dessa flexibilidade, a vida muda demais, você quer mudar o layout do apartamento, você cansou daquele layout, quer fazer um outro, e os móveis soltos, a gente consegue ter essa flexibilidade. A gente não vai jogar tudo fora e comprar tudo novo, não precisa. Por isso que a gente faz muito retrofit também, porque a gente muda de lugar, a gente muda as cores, a gente pega um móvel todo em madeira e laqueia ele de branco, e aí muda muitas vezes a utilização dele também, que a gente pode fazer isso. Então, quando o móvel é solto, quando é um móvel mais prático, ele é mais flexível. Então, ajuda bastante isso. Mas os móveis projetados, existem locais que precisam ser móveis projetados, como banheiros, closets, cozinha, área de serviço. Então, esses espaços, eles necessariamente precisam ser projetados para aquele local, com aquela medida, naquele espaço, né? Mas móveis como buffet, né? um aparador, móvel de TV, a gente tem hoje colocado também mais soltos, que a gente fazia muitos móveis mais fixos para isso. Então, quanto mais práticos e quanto mais a gente possa
mudar de uma forma fácil e rápida, na minha opinião, melhor. Vamos à próxima pergunta. Estou pensando em reformar meu quarto. Eu gosto de dormir cedo e meu esposo adora ler até tarde. Queríamos um espaço que agradasse os dois. O que você sugere? Eita, isso aí parece que falou de mim, porque eu acordo antes das 5 da manhã e meu marido gosta de ler até mais tarde. Então, é um desafio, porque quando os horários não batem, realmente a gente tem que ter tipos de iluminações diferentes no quarto. A gente tem que ter um cuidado de ter uma iluminação dimerizada. Então, muitas vezes a gente pode colocar uma luz de leitura que tenha dimmer. Então, quando ele estiver lendo, ele coloca numa intensidade bem pouquinha para poder não atrapalhar o sono da outra pessoa. Isso é muito importante. E quando a pessoa acorda cedo e o outro está dormindo até mais tarde também, é muito importante que o acesso, né, ao closet, ele seja totalmente separado, ele seja isolado, quanto mais acústico melhor, e a parte de iluminação também. Então eu já deixei de colocar várias vezes, por exemplo, um vidro transparente, um vidro refletente num closet, porque se a pessoa tiver trocando de roupa e tudo, ela vai precisar acender a luz e vai atrapalhar quem está dormindo. Então, é uma dica que eu dou, que é muito interessante, é a gente fazer essas divisórias entre closet e quarto, de um material que isole um pouco mais, de madeira ou que seja de vidro, mas de um vidro que não passe a iluminação. E o resto é paciência um com o outro e a gente saber aí conviver. Mas eu acho que cabe a nós profissionais a gente poder ajudar o cliente, e isso é uma conversa muito grande que tem que ter do cliente com o arquiteto para a gente entender como é que funciona aquela família, como é que é o dia a dia daquele casal, para a gente poder projetar da melhor forma possível. E cada projeto muito específico para aquela pessoa, para aquela família. Nenhum projeto é igual ao outro, a gente não existe isso de estar fazendo. Eu peguei um prédio eu peguei 26 apartamentos no mesmo prédio. Imagina o grande desafio da gente de fazer, mas foi um projeto diferente do outro, porque são pessoas diferentes, com gostos diferentes. É isso, por hoje é só. E eu aguardo você no próximo bloco. Olá, estamos aqui em mais um Papo de Arquiteto e hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma amiga, com a artista e designer, que é a Olga Leite Barbosa. Tudo bom, Olga? Tudo ótimo, Suzana. Foi tudo em paz. Tudo em paz, graças a Deus. Eu fico muito feliz de você estar aqui, que eu sei que sua vida está uma correria, mas eu queria ter esse papo com você. E foi bom. Foi esse bom. momento para eu ter Olha esse papo, aí. para mudar um pouco Os ares, né, do momento que eu estou passando. Isso é um estímulo, é um entusiasmo, são novidades, esperança, novidades. E o que eu falei né? para você, Olga, você vai falar do que você ama, do que você gosta. E eu fiquei muito feliz em ter te conhecido, fazem alguns meses só, mas acho que a gente se identificou tanto. E a gente até criou uma coleção. Não foi que foi sintonia, porque a gente está em sintonia. Exatamente. Né? Muito bom. Eu vou falar um pouquinho da Olga e ela vai também contar a história dela dentro da arte. Mas a Olga é uma pessoa muito criativa, muito artista. Eu acho que ela exala, ela respira a arte, principalmente em porcelana, mas ela faz um monte de coisas, né? Vou pedir para ela contar aí algumas os últimos prêmios que ela levou agora. Mas eu escolhi um local todo especial para conversar com ela, que foi a Desconexo. E eu conheci o trabalho dela, o trabalho de pintura, que eu fiquei assim muito impactada, que é um vaso bem parecido com esse que eu coloquei num projeto. Quem foi que fez esse trabalho? Foi a Olga. Então eu quero que ela converse um pouco sobre esse mundo da decoração, da arte,
dentro dela e como ela tem feito há tanto tempo. Pois é, Suzana, esse tempo está longe, né? Porque eu comecei muito cedo, mas assim, ainda naquela porcelana muito tradicional que precisava e pedia muita técnica, muita paciência, tudo copiado do Limoges, né? do Sèvres. Então, depois assim foi passando e eu fui me cansando daquela obrigatoriedade da mesmice, não no sentido da beleza, mas da mesmice da cópia e não pude fugir. Já que ia passar para o tradicional, tinha que seguir o tradicional. Então, o mundo moderno hoje, né, o tempo, a tendência, graças a Deus, deu a todas as pessoas, não só eu como artista, como arquiteto, como qualquer pessoa que faz arte, a liberdade de poder fazer quase o que quiser, né? É aquela, o que quiser, com coerência, com equilíbrio, com beleza. Então, me foi dado essa vontade de inovar na pintura em porcelana, né? Então, eu faço os desenhos, o princípio do desenho, vamos dizer aqui, e depois vou aplicando partes com decalque, né, que eu estabeleço as cores que eu quero, não só para encomendar os decalques, como para usar, e partes desenhadas feitas à mão mesmo. E a Desconexo, onde nós estamos, né, foi, vamos dizer assim, a primeira loja que vai fazer 3 anos, fez 3 anos, que abriu o mercado das minhas peças, porque eu tinha lançado minha marca, que é da Vila, na Casa Cor, né? Então, em 17. Então, essa da Vila vem de como e de onde eu vivi, né? Que foi na Vila que ficou e é chamada da Vila das Leite Barbosa. Então, a Desconexo foi a primeira loja, vamos dizer assim, a acreditar no meu trabalho, a pedir que eu fizesse, e a gente fazia ou vai fazer mais ainda, 2 ou 3 coleções por ano. E sempre na linha que o Pablo determinava. Nos 100 anos da Bauhaus, então trabalhamos com Bauhaus, depois fizemos Art Deco, depois fizemos essa coleção nova que vocês estão usando, né, das coisas puras, das coisas mais simples da natureza. Então, esse desenvolvimento, esse desenrolar do trabalho é uma coisa que me deixa satisfeita. E a porcelana ainda tem uma coisa interessante, a cada queima são surpresas que podem acontecer. De misturas, de mudança de cores? De mudança de cores, de mistura, ou aquele efeito que você não sabia que ia ser tanto, ele vem a lhe dar. Então, Suzana, quando eu falo em efeitos, é assim, olha, isso aqui foi branco que eu botei numa segunda queima, porque tem vezes que a gente queima 3, 4, 5 vezes uma porcelana. E deu um efeito quase que de transparência, como você disse. Muito interessante. Então, o jogo de cores, né, é o que fascina mais a gente, né? Não sou eu, você também, né, como arquiteta, é claro. Então, eu diria assim, sempre estudei arte, sempre que possível. Meus pais, desde cedo, estimularam a estudar desenho. Você comentou que com 13 anos... 13 anos, foi o primeiro curso que eu já fiz de desenho com um suíço que morou aqui em Fortaleza, o Chablot. Você não sabe, mas as pessoas mais velhas conhecem. Então, daí os meus pais sempre estimulando e acreditando. Então, tudo que aparecia porcelana, eu comecei a estudar com 14 anos com a minha tia, Iuná, que ela era uma das professoras aqui de Fortaleza. E fiz vários cursos em São Paulo, inclusive tive a oportunidade, numa viagem com meu marido, fazer alguns cursos pequenos em Vancouver, quando nós estivemos lá por 1 mês e meio. Então, assim, a vontade de aprender, fazer mais, né, descobrir, ter surpresas, eu acho interessante. Olha, eu recebi um colar lindo num Dia das Mães e eu achei a pintura maravilhosa. E depois eu fui descobrir que você que pintou. E atrás do colar, vou mostrar para vocês, viu? Para vocês verem como é lindo. E ele tinha o nome dos meus 3 filhos atrás. Eu achei um encanto aqui. Foi uma parceria legal, né, que a gente fez para o Dia das Mães, transformando a porcelana em joia, né? Porque aí nós trabalhamos junto com a Jussara Regazo, e aí nós transformamos, assim, as pessoas que a gente ia dar, né, que ia presentear, né, como mimo, né, a gente procurava saber o nome dos filhos para colocar.
Eu achei maravilhoso. E recebemos outras encomendas à medida que Por as pessoas conta foram daquilo. recebendo. Foi demais. Me conta, Olga, a tua participação agora no espaço que foi premiado. Me fala um pouquinho do espaço. Uma arquiteta especialíssima, né? Imagine, Suzana, essa arquiteta que você está elogiando com com tanta empolgação, como a gente diz que a gente é, né? É a Beatriz Miranda, minha filha. E foi uma coisa interessante, que foi um desafio pesado. Primeiro, um tempo curto, né? E depois aquela coisa, ai meu Deus, eu tenho uma responsabilidade muito grande em cima disso, porque vamos dizer assim, o balcão, ele era um ponto de convergência de atenção no espaço, né? Se não der certo, né? Tanto a pintura como a queima, ou acertar, ou no tempo hábil para arredar. Então foram assim 10 dias de muito estresse. Tenho certeza Casa que Cor para ela sempre também. tem essa emoção por trás, né? Não, mas você fazer um jarro, né? Se não dá certo, você faz outro. Não dá Esse certo, o você vai painel é comprar mais aquele. complicado. Então, ali, pense. Pense, Aí sabe o que aconteceu, Zana? Nós fizemos para lá, naquele formato que o espaço pedia, e lá em casa eu tenho um bar, assim, que era de concreto. Então eu consegui desmanchar aquilo tudo e apliquei no meu bar, na minha casa. Então vai ficar lá para sempre, né? Que legal. Então A gente não perdeu o balcão, perdeu a Sim. estrutura, mas nós conseguimos tirar todos os azulejos. Vai ser uma ótima lembrança, né? Porque é tanto um espaço premiado, feito pela sua filha, projetado pela sua filha, que é uma arquiteta maravilhosa e tem muitos prêmios aí em Casa Cor também, não é o primeiro dela, e gosto mais do trabalho dela. E realmente, eu acho que foi um marco muito grande. Então, eu acho que esse prêmio é muito seu também, porque é um marco muito grande no espaço dela, o seu painel. E eu acompanhei junto com você, porque você me mostrou que a gente curte muito aí. Foi muito boa essa amizade aí que a gente começou. E a gente fica trocando informações. E você me mostrou o painel, está lindo, lindo. E eu soube com pouco tempo que foi premiado. E você soube, né? Chegou agora para mim, mas a Rabia disse que já tinha visto que dentro de todas as casas cor do Brasil, o dela foi um dos mais curtidos. Oh, coisa boa, muito bom, né? Não, foi sucesso, foi só sucesso. O que mais que te marcou muito nessa tua trajetória? Em termos de participações, como é que eu posso dizer, de eventos ou de feiras, ou até que eu sei que você está aí concorrendo para um prêmio internacional, né? Já passou. Eu não fui a escolhida, mas fiquei entre as 30 primeiras. Tinham 100 concorrendo, né? No mundo inteiro? No mundo inteiro. Então, o que aconteceu, inclusive esse trabalho, já que você está me perguntando o que é que me marcou, ele foi feito para Casa Cor, né? Naquele ambiente do Ney, filho, Sim. Que era o Mediterrâneo chega ao Ceará. Então, aqueles 2 pratos, para mim, foram um desafio muito grande, misturar Mediterrâneo com Caatinga, né, com um expedito celeiro. E, então, ali, para mim, assim, quando eu vi pronta, assim, eu digo, eu consegui. E depois, outra experiência, foi comprado por uma pessoa na Itália, todos 2. E, além disso, você ainda faz painéis de pinturas. Me fala um pouquinho sobre essa vertente aí, que não deixa de ser a arte, que não deixa de ser a pintura envolvendo cores, mas nesse ponto que é agora na parede, né? Assim. Suzana, tem um fato interessante, que inclusive está lá no meu Instagram, não sei se você viu, eu nem me lembrava mais, que faz tanto tempo, um painel de São Francisco que eu fiz lá para o convento daqui, né, a Pociúncula. E um amigo meu foi lá, se encantou de novo com um painel que ele nunca tinha visto, e foi ver a assinatura, fotografou e mandou para mim. Foi você, Olga, eu nem acredito. Então, aquilo ali, meu Deus, eu fiz isso fazem 30 e tantos anos que eu fiz, né? Tá lá, não vai embora. Então, são painéis de azulejo, né? Composição. Sim. De figuras, de espaços, de paisagem. É outro desafio, né? E, vindo de vocês, a arquiteta, tem chegado para mim outras coisas interessantes que eu tenho gostado de fazer. Pintar paredes, né? Paredes tanto de quarto de casal, como de quarto de criança, e não com a liberdade total, com a liberdade da técnica, da maneira, mas baseada no que a arquiteta pensou, na proposta. Inclusive, eu quero que você faça um para mim, que eu até mandei já
o projeto para você, que fez um sucesso enorme, a cliente amou, que foi uma pintura, vou mostrar para vocês também, que É o que você chama orgânica, netos, né? Isso, o quarto dos netos, eu não quis dar uma diferença muito grande nos móveis fixos. A gente sabe que é muito mais sustentável a gente ter móveis soltos, móveis que durem mais tempo. Então, eu gosto de colocar os móveis neutros, muitas vezes, e dar um toque. E o toque nesse quarto vai ser a sua Aliás, pintura orgânica. essa sua característica é marcante. Eu já tinha comentado com a Beatriz. E nessa forma fica sempre a sua coisa muito clean, muito Sim. elegante, né? E eu acho que a gente, mais do que nunca, a gente tem que ter um cuidado, o orçamento do cliente, tudo. E eu não gosto muito de modismo. Eu acho que é interessante a gente ter uma linha que se prolongue, né? Eu canso de entrar em apartamentos de clientes que às vezes querem um retrofit 10 anos depois, eu olho, gente, eu ainda tô achando isso aqui lindo. É o que eu te disse quando eu vi muito esse jarro interessante. hoje aqui. Exatamente, você gosta A gente se ainda do que você emociona, vê. né? Exatamente. Eu E a gente emocionada. sabe que ainda que o cliente já cansou de muitas coisas, a vida dele mudou, então o projeto ele tem que mudar, ele tem que se adequar à nova forma de vida. Às vezes é um filho que nasce, às vezes é um filho que casa, que vai embora e que aí ele tem um quarto a mais e quer agregar. Então, são várias fases, né? Mas dentro de um projeto que perdure mais. Dizem, inclusive, né, que as pessoas, sua casa, a personalidade muda com o tempo. Muda. Então, aquilo que você Isso. tem, você também quer renovar. Quer Porque renovar. na hora que renova a sua casa, você renova você também, Sim. né? Porque vai Muda, sonhar, com vai... certeza. Você muda as coisas de lugar, você muda cores, né? Então, nesse quarto, que eu quero que você faça a pintura, que você assine lá a sua marca registrada, mas a ideia é o que vai chamar a atenção do quarto, é essa pintura orgânica. E muito que dá uma delicada quebrada, que e ela tá. delicada. E aí a gente vai vendo de acordo com o tempo e tudo, e de repente troca uma coisa ou outra, mas a sensação do quarto é uma pintura. Então, acho bem interessante, vou querer você lá perto de mim. Vamos mais sim, uma vez. mais uma vez. Olga, muito obrigada. O papo tá bom demais. Dá uma pena porque já terminou. E aquela coisa que a gente disse desde o primeiro dia que a gente se encontrou, né? Parece que a gente é assim, muito empolgada, né? Com As tudo. duas. Eu me Então, identifiquei muito com essa sua Vamos empolgação. conversar, vamos trocar ideias. É bom né? demais. E tudo que envolve arte, que envolve esse bem-estar e o que a arte faz com que a gente sinta é muito bom. Então, nós Bom estamos demais. juntos nessa. É. Bom demais. Obrigada você Obrigada também. a vocês também, Coisa boa. você. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, Que bom. essa troca de ideias. Eu que agradeço. E a gente está aqui olhando a sua arte, se inspirando e querendo trazer ela para dentro da casa da gente, né? Que eu acho que a gente vive melhor, a gente passa o tempo mais precioso que a gente tem dentro dos nossos lares. Então, eu amo trazer isso aí para dentro e fazer sentido. Tem que ser um lugar que você se sinta bem, porque é lá que você fica, né? É isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos a um dos últimos episódios aqui do acompanhamento da obra do apartamento do Meireles. Nós estamos finalizando e vocês vão ver e acompanhar cada detalhezinho e cada adorno, cada peça e hoje, principalmente, cada arranjo que foi colocado aqui com muito carinho. Eu estou aqui com Arley Borges. Ele é designer floral e tem muita coisa aqui para ensinar para a gente. Tudo bom, Arley? Tudo bem. Eu acho engraçado a forma que a gente se conheceu. Foi Verdade. totalmente inesperada. E a gente conversando e eu escolhendo flores e ele veio conversar comigo. Mas o que você é? Eu sou designer floral. Pois então me explica o que é um designer floral. Boa tarde. É um grande prazer poder estar aqui com você e unir parcerias, né? Dentro do meu trabalho, a gente trabalha com design floral há mais de 20 anos e o papel do design floral é agregar valor, né, com a produção dos arranjos florais, né, de uma forma mais criativa, com mais técnica, né, desenvolvendo o design.
E o design, ele é sempre bem-vindo nos projetos de arquitetura, né? Na sua casa, em eventos, né? Que também pede um bom projeto, né? Floral. E o design floral, ele é um trabalho realmente que eu faço há mais de 20 anos. É muito tempo. É o que eu amo fazer. Você já teve floricultura, não é? Já tive. Você é de Belém do Pará. Sou paraense. Está aqui na nossa terrinha há uns 3 anos, não 3 é? anos. E encantando aí com as suas peças, porque a gente vê, eu tenho sentido, tinha sentido uma necessidade maior exatamente desse tipo de trabalho nos meus projetos, dessa finalização encantadora. Eu já amo flores e folhas e tudo, mas o toque que você dá é totalmente diferente. Então, me explica mais, assim, vamos falar nesse aqui, o que é que você pensou dentro da conversa que a gente teve, como é que você propõe os tipos das flores, as cores? Então, Suzana, é muito importante a gente sentir a atmosfera do espaço quando ele está na finalização da entrega de um projeto, né? Como esse espaço aqui seu, que está sendo entregue, muito bonito, também, parabéns. E a gente poder somar com você, trazendo a atmosfera natural para dentro, o aconchego para dentro do espaço, ele é muito importante. Nesse caso aqui eu já tenho um arranjo vegetativo, né? Total verde, folhagem, muito expressivo. E a gente trabalhou também dentro desse espaço cores mais quentes, amarelo, umas cores mais solares, que também é uma tendência para esse ano de 2021. Sim, né? O 2021 é a esperança, Sim. não é? Eu achei Então essa joia. energia, essa solaridade que eu trouxe também através das cores, nas flores, a gente pode perceber, né, dentro dos arranjos. O menos a gente trabalha com mais, porque eu digo que a flor por si só ela já é bela. Então a gente trabalhar com muitos elementos, às vezes a gente acaba não fazendo entender o nosso trabalho, principalmente no design, né, que a gente utiliza realmente mais expressão, forma, né, do que volume. Concordo, total. A gente Esse é meu lema. E a gente está aí para poder mostrar o nosso trabalho, mostrando já, né, há 3 anos aqui em Fortaleza, que me recebeu muito bem, depois de vir de longas temporadas morando também fora, eu pude agora estar aqui em Fortaleza e desenvolver esse meu trabalho que eu amo de paixão. Encantador. Obrigado. Seu trabalho é encantador. Eu fiquei assim apaixonada só por esse detalhe que você deu na folhagem. Eu amo essas folhas, eu uso demais no escritório, no meu apartamento, porque ela dura pra caramba e é linda, vertical, fina. Versatilidade, eu acho que é a palavra-chave do nosso trabalho, porque a gente pode trabalhar uma folha dessa de diversas maneiras, formas, e assim, e isso que é o bacana, né, da arte floral, porque a arte floral ela é sem limite, né? Agora é lógico que a gente precisa de técnica, porque eu sempre digo que o profissional da arte floral, ele tem muita inspiração. Todo mundo pode ser um artista floral, mas ele precisa também estudar. Né? Porque a técnica é o que vai te dar possibilidades de você avançar cada vez mais no que você faz. E assim, saber a folhagem adequada, a flor adequada. De repente um cliente te pede algo mais delicado ou então algo mais duradouro. Então isso aí é muito bom, porque você agrega, né, ao nosso trabalho, e a gente vai conversando e vai vendo o que vai ser, e é simplesmente encantador. O universo das flores realmente encanta. Encanta. E o seu trabalho também, porque realmente é um artista. E eu acho que junta essa beleza toda da natureza criada por Deus com a mão do homem dando aquele toque, sabendo usar da melhor forma. Então é esse resultado que a gente pode ver aqui. Obrigada, quero você em todos os meus projetos. Eu estou às ordens, sempre com você. Obrigada. Prazer. Continuando a finalização desse apartamento maravilhoso, dessa sala, dessas áreas aqui sociais.
eu vou conversar com Patrícia Costa, artista plástica e arquiteta, colega arquiteta também. E assim, falar um pouquinho para vocês sobre arte, sobre quadros, telas nesse apartamento em si. Então a gente pode colocar aqui uma mistura muito bonita do clássico com o moderno. Então aproveitei todos os quadros da cliente, que são lindíssimos, e a gente fez uma composição muito interessante. E aí eu chamei a Patrícia para fazer os estilos mais modernos, e aí a gente conversou, e a gente vê as imagens, a gente estuda junto, e eu passo para ela essa tarefa tão honrosa aí de desenvolver os quadros para esse espaço aqui. Então me fala um pouquinho, Patrícia, do teu trabalho e do que é que você pensou aí para cá. Como artista plástica, minha carreira já se desenvolve há muitos anos, assim, e ela veio passando por vários processos até chegar nas obras mais contemporâneas possíveis. Apesar de que eu sempre tento fazer uma obra contemporânea que ela não agrida as obras clássicas. Elas conversam sempre muito bem. Como foi o caso desse projeto. A cliente tinha obras super lindas, antigas, clássicas, e a gente conseguiu inserir quadros extremamente contemporâneos, modernos, com linhas retas, branco e preto, com cores monocromáticas, que é o caso desse verde. Você vê que é uma cor só, mas que tem nuances, tem degradês do tom de verde, que acaba se tornando também uma obra clássica, mesmo sendo contemporânea. É atemporal, é atemporal. E o interessante é o quão se destaca um quadro desse numa base tão clara e tão neutra, né? Então eu gosto demais de utilizar isso nos meus projetos, porque eu acho que é muito bom para o próprio cliente ele ter um apartamento, uma casa mais duradoura, né? Que por muito tempo ela ainda fique moderna, ainda fique bonita. E eu gosto demais de puxar quadros mais fortes, mais marcantes, né? Porque eu acho que dá esse diferencial aí dentro desse colorido. Sim, sem dúvida. Aqui no caso a cor selecionada foi o verde, né? E você pincelou ele de maneira muito elegante em vários locais, tanto na vegetação, quanto em uma poltrona que você colocou, quanto a escolha da obra. Então a cor verde foi assim super assertiva e ela realmente chamou muita atenção quando juntou tudo, quando né? juntou tudo. E eu gostei muito também da composição da poltrona verde, né? E agora o quadro mais neutro, né? O quadro Sim. preto e branco com as linhas bem retas e tudo geométricas, que aí já dá o contraponto para uma poltrona colorida. Sim. No caso da obra branco com preto, já foi o contrário. Para a poltrona aparecer, a obra tinha que ser o mais discreto possível, sem perder a beleza também, Sim, a com elegância. Então, e o movimento. O movimento. Porque o dela já deu esse movimento interessante e não brigou com todos os quadros clássicos que estão pertinho. Então, amei o resultado. Mesmo estando na mesma parede, eles se completaram. Eles se né? completaram. Eu adoro trabalhar com você e a gente já vem trabalhando aí, não é o primeiro e nem vai ser o último, então eu gosto demais do quão você internaliza o que eu preciso, né? Como você entende e responde de uma forma super rápida e que dá esse toque final aí que eu fiquei satisfeitíssima e a cliente mais ainda. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada pela sua arte aqui com a gente. Por hoje é só, vocês vão ver a finalização mesmo no próximo programa da semana que vem. A gente está já terminando e vocês não podem perder os últimos detalhes. No oferecimento Cerbrais. Sofisticação aos seus pés.